Buenas, gurizada. Mais um vídeo como proprietário da Tenere 700, agora com mais de 1000 quilômetros, passamos pela revisão dos 1000 e vamos falar sobre a revisão dos 1000, sobre os valores e tal. Vamos retomar comentários sobre o consumo da moto, vamos retomar comentários também sobre a diferença deste modelo 2026 para o modelo anterior e vou comentar também, fazer uns takes da arrancada nessa moto em primeira, segunda e terceira marcha. Buenas, gauchada, apenas no canal Bate-Volta Rio Grande do Sul. Mais um vídeo então sobre a Tenere 700 como proprietário. Agora, revisão dos 1000 quilômetros feitas. E já vamos falar, já de início, algumas diferenças dessa moto para a versão 2025, aquela que era vendida na Europa. Para a gente entender o porquê que veio esse modelo para o Brasil e não veio o outro. Por que atrasou tanto a vinda para o Brasil. Então, pessoal, só para recordar das diferenças do modelo 25 para o 26 do outro vídeo, tá, que vou deixar no card aí, mas era a bolha, que aqui é uma bolha inteira, e no outro modelo era uma bolha e dois defletores, um cada lado. O farol ficou mais retangular, com os LEDs retangulares, e perdeu o DLR que tinha aqui embaixo. Tá? O tanque mudou, a tampa do tanque especialmente mudou, né? Saiu aquele tanque lá XT660 e veio essa tampa aí estilo aviador. O banco piorou, que o banco da 2025 ele era bipartido, ele era reto, mas ele era bipartido. Eram duas peças, para o piloto e para o garupa, o que possibilitava fazer um banco Comfort apenas para o garupa, mantendo do piloto original. E do outro lado aqui era visível a modificação na tampa da embreagem, que a tampa da embreagem do outro modelo era um pouquinho mais aberta, tinha uns vincos, alguma coisa que ficava pegando na panturrilha. Nesse modelo eles melhoraram isso. Como na Europa eu não pude ligar a moto do modelo 2026, só eu pude olhar ela, e como também eu não vi uma ao lado da outra, ou várias outras coisas passaram despercebidas, que é isso que eu quero falar para vocês agora. Uma das coisas que passaram despercebidas, o painel. O painel do modelo antigo, pessoal, ele era aquele painel monocromático, basicão da Yamaha, tá? Mesma tela vertical assim, mas era um painel monocromático. Agora é uma tela TFT de 6,3 polegadas. Ficou bem mais bonito. Aquele outro era mais robusto, mais retrô. Robusto mesmo, porque ele tinha umas armações do lado assim, que deixavam ele mais robusto, e um estilo mais retrô, mais simples, com botões analógicos aqui no painel. Agora esse não, esse é só uma tela TFT e os controles estão todos no joystick aqui, ó. Certo? E aqui também para questão do ABS e do controle de tração. O outro detalhe que foi modificado, até pela questão do painel, é exatamente os controles. A outra Tenere tinha uns controles mais analógicos, por assim dizer, tá? O pisca era um pisca normal, delander, assim, por um lado direita, para o outro lado esquerda, e aperta o meio para parar. Agora não, agora ele aperta uma vez, ele liga, aperta outra vez, no mesmo lado ele desliga. Direito, desligou. E se tu apertar e esquecer, ele vai desligar automaticamente, certo? Na 2025, no punho direito, ele tinha um scroll aqui para te ir rodando, tipo de mouse assim, para te ir rodando os menus do painel. Agora o lado direito aqui ficou bem limpo, né? É partida, é ABS e controle de tração. E o lado esquerdo ficou com os demais controles. Aqui para te entrar no menu e aqui para ti um joystick para te ali percorrer os menus e para selecionar o menu, certo? Perdeu o scroll do lado direito aqui e ganhou um joystick aqui do lado esquerdo. Mas a diferença básica que possibilitou a vinda da Tenere 700 para o Brasil por causa dos controles de emissões foi isso aqui. Se a gente reparar nessa foto aí da 2025, a gente vai ver os dois cabos do acelerador passando por cima. Ela mantinha um acelerador a cabo, agora não. O modelo 2026 veio com um acelerador eletrônico.
E aqui está o motorzinho do acelerador eletrônico. E foi devido à adoção do acelerador eletrônico que foi possível reduzir, que foi possível capar, que foi possível restringir a potência da moto nas segundas e terceiras marchas, principalmente para atender aos níveis de emissões. Está explicado aí o porquê que demorou tanto para vir para o Brasil. Eles tiveram que melhorar o modelo anterior para conseguir adequar as normas de emissões e trazer ela para cá. Então, pessoal, eu quero fazer pelo menos 2 arrancadas aqui. Uma delas, uma arrancada mais com uma condução normal de trânsito urbano, assim, com uma condução mais econômica, trocando as marchas em rotações mais baixas, para mostrar para vocês aí exatamente onde está o buraco do mapeamento da injeção ali, na segunda e na terceira marcha, tá? Depois, numa segunda passada, eu quero fazer uma arrancada um pouco mais agressiva, mas não um 0 a 100 para baixar tempo, somente uma arrancada um pouco mais agressiva com as rotações bem mais altas, tá? Então, pessoal, primeira passada aí, numa condução mais conservadora. Vamos lá, bora! Não sei se foi possível perceber, mas a segunda ela demora para subir a velocidade, demora um pouco mais para ganhar velocidade. E em terceira, até os 5.000, o comportamento dela é semelhante ao da segunda, mas a partir dos 5.000 ela despacha um pouco mais, ela despeja um pouco mais de potência, tá? Deixa eu fazer o retorno aqui. E vou dar mais uma passada para mostrar para vocês. Vamos sair aqui na subidinha mesmo. Tá? Aqui. 1, 2, 3 e foi. Percebam que nessa segunda passada eu estiquei um pouco mais a segunda marcha, até próximo dos 9.000 RPMs ali, e quando eu coloquei terceira, a terceira já estava acima dos 6.000 RPMs, e a moto levantou rápido. Percebam que aí até os 50 por hora em primeira, ela levanta de certa forma rápida. Eu estou arrancando ainda em primeira marcha, e em segunda é o tempo que ela mais fica. É o período que ela mais demora para ganhar velocidade. Não ganha rotação, não ganha velocidade. E aí a terceira, ela já despeja mais potência. Agora aqui eu quero fazer uma arrancada já com o motor mais cheio, fazer um 0 a 100 aí numa tocada mais agressiva um pouco. Vou ganhar um pouco de rotação. Bora! Bem melhor, pessoal, bem melhor, infinitamente melhor, utilizando rotações mais altas. Vou desligar o controle de tração agora. TCS off, ganhando um pouquinho de rotação. Foi! Mais uma passada, TCS off. Vamos tentar bater o 100 em segunda marcha. Ganhando um pouco de rotação. Foi! Não chega a 100 por hora, pessoal. Cortou a 98.
A injeção cortou a 98 km por hora. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma panorâmica da moto aqui para tentar mostrar para vocês algumas vulnerabilidades que ela tem para um uso off-road mais extremo, assim, tá? Começamos aqui pelo escape, né? A gente vê aqui que o escape ele é bem exposto, né? O bacana do escape mais baixo é que ele baixa o centro de gravidade da moto e deixa a traseira da moto, a parte de cima aqui bem estreita. Isso ajuda bastante na ciclística, tanto pelo peso quanto pela agilidade que a gente tem na moto, sabe? A traseira estreita ela fica bem fácil de manobrar no trânsito assim. Mas o escape fica bem exposto, certo? Outra coisa que fica exposta é a bomba d'água. A gente consegue ver ali que o protetor de cárter ali, ele protege bem a bomba d'água ali. Mas numa queda, ela fica exposta. Fica exposta porque aqui é retrátil, que é bom ser retrátil, aqui é retrátil e tu retraindo, a bomba d'água fica praticamente no mesmo nível do pedal do freio. Por isso que já tem até no mercado, principalmente na gringa, alguns protetores de cárteres mais amplos aqui, que protegem mais a bomba d'água, tá? Outra coisa que, conversando com o Giovanni ali, que ele me alertou, é com a questão do motor do acelerador eletrônico. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Ó, ele fica um pouco para fora da carenagem. Claro que no acidente, até chegar aqui, tem bastante coisa para proteger, tem guidão, tem um monte de carenagem. Mas no off-road mais extremo, se tu tiver uma queda, se tiver uma pedra levantada, alguma coisa assim, que fique na região do acelerador aí, quebrando o acelerador, tu estragou tua viagem, estragou teu passeio. Com relação aqui ao acelerador eletrônico, é bem fácil de fazer uma proteção. Já tem fixações do motor e chassi aqui, da carenagem, com certeza, logo já vem alguma proteção aí para isso. Assim como o pessoal faz também para o reservatório do freio, para o cilindro do freio, logo sai um protetor aí pro acelerador eletrônico. E aqui do outro lado, do lado esquerdo, também, assim como a bomba d'água, essa parte do casco do motor aí fica bem exposto. Inclusive aqui é mais exposto que o outro lado, porque o pedal de câmbio também é retrátil ali, e retraindo o pedal de câmbio, a proteção do motor ali do casco, ele fica mais aberto, mais para fora do que o pedal de câmbio. Eu acho que não vou conseguir mostrar bem para vocês aqui, por causa do ângulo da câmera, mas retraindo o pedal aqui, que é o que vai acontecer numa queda, a capa do motor aqui, o bloco, fica uns 2 centímetros para fora do pedal de câmbio, porém ele fica mais ou menos na mesma linha do pedal aqui, da pedaleira, tá? Mas ainda assim é bem exposto, tal como a parte do fluido de arrefecimento, que aqui é uma proteção plástica, tá? E novamente, né? Tem protetores já no mercado, principalmente na gringa, com os protetores mais amplos aqui, que protegem também essa parte lateral aqui do motor. Acredito que de vulnerabilidades da moto seria isso. Revisão dos 1000 km, gurizada. No site da Yamaha tem revisão de preço fixo. Aí a primeira revisão R$500, 498 para ser mais exato, a segunda nos 10.000 km 298, a terceira eu não me recordo o valor. Na primeira revisão, R$498, foi trocado óleo, foram cobrados 13 litros de óleo e o filtro de óleo. Os 3 litros de óleo, R$195, o filtro de óleo, R$199. Aí já foram R$400 praticamente em filtro, óleo e filtro. Gacheta do dreno, uns R$50. E um anel de vedação, cobrado mais R$50 esse anel de vedação. Revisão de preço fixo, creio eu que seja adotado em todas as concessionárias da Yamaha.
Consumo, pessoal, tem se mantido bem estável, bem de boa, tá? Primeira média 19,5, média de bomba, tá? 19,5 km por litro. Segunda média com garupa, 24,5 km por litro. Terceira média com bastante off-road de estradão, 21 km por litro. E a quarta média, a última aí, antes da revisão, pós-revisão, na verdade, a média foi logo após a revisão, 23 km por litro. Considero uma média bem aceitável pelo motor, pela potência, né, pelo tamanho da moto, pelo porte da moto. E estou trabalhando ainda com isto aqui, ó. Quando tu para, os dois consumos, tanto o instantâneo quanto o médio, eles ficam zerados, tá? Não aparece o valor aqui no painel. Mas tu começa a andar, ele volta. E ele volta trazendo a média geral da moto, certo? Aí, o que dá para fazer, ó? Eu clico aqui no seletor, ele marcou o consumo médio. E aí eu seguro para baixo aqui, ele vai zerar. Só que agora parado, ele não aparece, tá? Mas ele zera o consumo. Então agora quando eu começar a andar com a moto, o consumo vai estar zerado. Por que eu digo isso? Tem apresentado divergência de média de painel para média de bomba, porque como parado não aparece, eu tenho esquecido de zerar o consumo médio. Aí se eu abastecer e não zerar, ele vai estar apresentando o consumo de 2 tanques ou de 3 tanques, certo? Mas agora eu me comprometo a no próximo abastecimento zerar a média do consumo para ver se vai ter fidelidade aqui do consumo de painel para o consumo da bomba. Tá bueno, pessoal? Consumo médio, então, o pior média 19,5, a melhor 24,5, pá, tá um consumo que eu considero muito bom. E eu tenho feito somente trânsito misto, tá? Alguma coisa urbana, alguma coisa de off-road, já fiz com garupa, sem garupa e tal, mas sempre mantendo ali uns 100, 110 km por hora, salvo alguma ultrapassagem, alguma coisa, até porque estava no período de 1.000 km, que a recomendação da Yamaha é que se mantenha pelo menos ali até os 4.700 RPMs, e que se quando passar disso não se mantenha por muito tempo, tá? Então, agora, passamos dos 1.000, fizemos a primeira revisão, eu posso chegar até os 5.700, que já dá ali 125 km por hora, 130. Obviamente a média vai cair um pouco, mas mantenho vocês atualizados aí. Pessoal, na parte de suspensão ainda estou fazendo mais uns ajustes, mas eu já mexi bastante nela e deixei ela bem mais confortável pro meu gosto, pro asfalto, tá? O Strade Chão melhorou bastante também, mas ainda não está 100%. Ainda vou ter que achar uma configuração um pouquinho melhor para a estrada de chão quando for uma tocada mais agressiva assim. Mas deixa eu falar para vocês aqui como ela está agora. Essa parte da mola, esse pino que salta para fora aqui, que a gente regula nesse parafuso com chave de boca aqui, a gente regula a compressão da mola. A gente tem aqui 8 risquinhos, tá? E o manual traz ela como todo para fora, com a menor tensão da mola possível. Eu dei um aperto e deixei aparecendo somente 5 risquinhos, porque o sexto está bem na linha aqui. O sexto está bem no nível da suspensão, então tem 6 risquinhos, tá? Dei um pouquinho mais de compressão na mola, um pouquinho mais do que o original, para ela afundar um pouco menos. E nesse parafuso central aqui, ele regula o retorno da suspensão, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês embaixo. Aqui embaixo, dentro da bengala aqui, tem o parafuso da compressão, tá? Que é o quanto a suspensão vai encolher quando passar por um obstáculo. Esse aqui é um ajuste que trabalha junto com a mola. Aqui é a pressão da mola, e aqui é o quanto o óleo, qual a resistência do óleo, do fluido hidráulico ali, para comprimir junto com a mola. Aqui originalmente eram 11 cliques, tá? E eu acabei deixando em 9, ou seja, aumentei um pouco aí a pré-carga da mola, para deixar a suspensão um pouquinho mais rígida para encolher, e aqui eu restringi também um pouco a passagem de óleo, até para conversar com a mola, para a passagem de óleo ser um pouquinho mais lenta.
como está mais fechado, o óleo vai passar um pouquinho mais lento pelas lâminas ali da suspensão e vai deixar a suspensão um pouquinho mais lenta para fechar, para encolher. E aqui no retorno, o manual trata como compressão de recuo, que é a capacidade que a suspensão tem de esticar depois que ela encolhe, depois que ela fecha. A calibração original ela vem com 18 cliques. Eu deixei com 9, porque eu achava a suspensão, eu estava achando a suspensão muito... Deixa eu pegar aqui, foi um... Aí, que tal? A suspensão ficou muito rígida, inclusive no asfalto, ela não estava transmitindo tanto conforto, estava copiando muito bem as irregularidades, mas copiando tanto que no asfalto ela ficava com um shimmy horizontal, assim. Tu andava ali a 80, 100 por hora, em linha reta, com aceleração constante, tu sentia a dianteira fazer essa oscilação vertical, assim. Aí agora, bom, eu tirei a metade dos cliques que vem de fábrica, né? Então, ela tá com um retorno mais lento, uma compressão mais lenta e um retorno mais lento. Mas ficou bem mais confortável. Mas assim, ó, eu peso 92 quilos, 93, agora final de ano 95. Mas ficou bem mais confortável para mim. Talvez para uma pessoa mais leve a compressão nessa configuração que eu estou usando fique muito lenta e o retorno também é muito lento, tá? Talvez tenha que mudar um pouco aí. Mas o ajuste que eu fiz, achei que ficou bem bacana. Para regular, tanto nesse clique aqui quanto lá no de baixo, tu fecha o parafuso para o lado direito, no sentido horário, tu vai fechando o parafuso. E para o lado anti-horário, para o lado esquerdo, tu abre. Então, pelo manual, primeiro tu fecha ele todo, gira todo o parafuso no sentido horário, até terminar os cliques. E depois vai contando os cliques, vai girando para o lado esquerdo e contando os cliques, até deixar na configuração que tu deseja. Na suspensão traseira, pessoal, também é bem simples de regular. Aqui a gente ajusta a pré-carga da mola do amortecedor traseiro. Para a direita, sentido horário, aumenta a pré-carga, para a esquerda, diminui. Esse aqui é o único ajuste que é invertido, tá? Invertido no sentido de que tu tem que abrir todo ele, anti-horário, zerar ele, né? E depois contar os cliques apertando, certo? Todos os outros cliques tu fecha no sentido horário o parafuso e conta os cliques abrindo no sentido anti-horário. Esse aqui da compressão da mola não. Tu abre ele todo para a esquerda e vai contando os cliques fechando. Originalmente a compressão ali, a pré-carga da mola vem com 10 cliques. Eu estou usando 15 mesmo sozinho, tá? Com 15 cliques. Dei um pouquinho mais de pré-carga na mola. Esse parafuso aqui, ó, é o da compressão da suspensão. Lembrem que lá na dianteira a compressão é embaixo e o recuo é em cima. Aqui não, na traseira a compressão é em cima e o recuo é embaixo, é invertido também. Mas horário aperta e sentido anti-horário alivia a resistência. Aqui, originalmente são 14 cliques, eu estou usando 11, nesse parafusinho aqui, ó, com a chave de fenda do próprio kit que vem na moto, tu consegue fazer isso. Inclusive a chave tem um comprimento bom, que entra aqui fácil, tá? Não fica pegando nesse protetor. E nesse parafuso aqui é o recuo, o retorno, é quanto a suspensão vai esticar após a compressão. Originalmente ela vem com 11 cliques, eu apertei um pouquinho mais, estou com 9 cliques, deixei o retorno um pouquinho mais lento. Para o asfalto ela ficou excelente, pessoal, mas para o off-road, a suspensão traseira, eu acho que eu vou deixar nos 11 cliques aqui embaixo, no recuo, porque a roda está distracionando um pouco demais. Uma coisa que aconteceu, que eu não sei qual foi o motivo, essa proteção aqui, que é do próprio amortecedor, esses dias ela estava dobrada e estava dentro aqui. Inclusive ela marcou com o cilindro de gás, o amortecedor aqui, ela deu uma marcada no lado interno aí. Não sei por qual motivo, se enroscou alguma pedra, alguma coisa e dobrou e jogou ela para dentro lá.
ou se a suspensão abriu demais e ela dobrou um pouco e jogou para dentro. Alguma coisa aconteceu, ficar de olho se vai se repetir ou não, tá? E isso aí. Para finalizar o vídeo, pessoal, mais uma observação da garupa com relação ao escapamento. O pé do garupa fica roçando o escapamento. Acredito que seja por isso que tem a dupla proteção aqui, ó, para evitar de arregaçar os calçados da garupa. Mas isso aqui foi um ponto que ela me comentou que incomoda, porque o pé ficar pegando aqui numa viagem longa vai se tornar incomodativo. Tá vendo, pessoal? Acredito que seria isso para esse vídeo, para essa oportunidade. Deixa aí nos comentários o que tu gostaria de ouvir sobre ela nos próximos vídeos. E a gente se vê daqui uns dias. Tá bueno, pessoal?